And so we have the participants for the English cohort, and we have 19 people in this cohort, and we have the participants of the Brazilian cohort. And so we are gonna be in these two languages, the 3 hours with everyone. And so we have 30 participants in Brazil. And also I'm gonna put in the chat, so we have a lot of guests today. So you two, the co-developers, and it's such a pleasure and honor to have you here. And we have a lot of practitioners, and we are gonna have a shift and share after the celebrity interview. So it will be amazing to have also, and I need to, oops, I can do that, Fernando. Você tem que ligar na gravação local, Carolina. Yeah, but it says that it's already going. Okay, so então tá bom. Então vamos passar para a lembrança do Henry. Yeah. Okay, so we did something for you, Henry, and I would like you to enjoy. Que povo bonito de ouvir e olhar, é como a orquestra das ondas do mar. Que povo bonito de ouvir e olhar, é como a orquestra das ondas do mar. Henry, sempre com um sorriso no canto da boca, um olhar vivo e atento às próximas palavras, um ouvir aguçado e curioso. Em sua sabedoria, ele já enxerga ao longe uma jornada admirável de bons anos, uma trajetória precisa e necessária para muitos. Como uma águia que olha para o todo em voos altos e com nobre capacidade de foco, voa exato para o alvo, se conecta com os detalhes e lança uma pergunta, como uma flecha no ar, certeira, provocativa. Ele nos traz inspiração para uma nova linguagem, a cada dia, a cada encontro e em cada estrutura. Provocações amorosas talvez sejam a sua especialidade. E elas nos despertam, nos libertam, criando expansão em novas possibilidades, em um desfrutar da consciência. Henry desperta o melhor em nós, soprando o moinho dos ventos da inovação. O trovão que berra reflete o som do céu na terra. I wish I was a little closer to be able to hug you, Carolina. Thank you. That was very sweet. A little exaggerated, but very sweet. If there's anyone who doesn't want the spotlight, I think it's you, but you've got it. You've got it. Yeah, and so let's go for the celebrity interview and how we are going to do that. So first, you are going to craft some questions for Henry and Keith. And so I put in the chat, you're going to have 7 minutes
to craft those questions. And you're going to be in small groups. And to be in a small group, you're going to open your breakout rooms. And you can see it's open there. And you have some rooms with the England flag. So it means that it be in English. And Brazilian flag will be in Portuguese. So you choose the room that you want to go. And it will be 4 or 5, 6 people in each room. 5 to 6 people in each room. So you just choose your room, go there. 5 people, yeah. And just craft a couple of questions. So 1 or 2 questions to bring here, and then we're going to ask Harry and Keith. And Harry, here we are. Bom, como é que vai funcionar? Vocês vão chamar sala por sala. Nós temos 8 salas hoje, então provavelmente a gente vai ter 8 perguntas para vocês. E porque é o aniversário do Harry, ele pode escolher se o Keith vai responder ou ele. E provavelmente a gente vai ter mais ou menos 6 minutos para cada pergunta. Muito generoso. Vocês me dão a oportunidade de escolher pelo menos uma vez no ano. Muito generoso da sua parte. Muito obrigado. Bom, vamos começar com a sala 1. Derek, Helena, Kelly, Lucas, Ryan, Tom e Vanessa. Quem vai fazer a pergunta? Ou levante a mão ou abra o microfone. E o Fernando vai colocar vocês no spotlight. Eu posso fazer a pergunta, mas talvez outra pessoa na sala queira fazer, então eu vou levantar a mão aqui, desculpe. E eu estou aqui batendo palmas, né? Porque eu estou tão feliz. Muito legal. Uma pergunta. A primeira pergunta é a seguinte. É muito bom conhecer vocês. A minha primeira pergunta é: qual é o problema que vocês estavam tentando resolver quando vocês criaram as estruturas libertadoras? Você fez a pergunta como se fosse apenas um problema. Claro que seria mais de um. As estruturas libertadoras foram desenhadas para resolver qualquer problema. Eu acho que eu fiquei aqui imaginando qual seria a motivação, né? O que levou vocês a sentarem e criarem essas estruturas? Eu vou começar aqui, Keith, e aí você continua, tá? Eu acho que, para mim, fundamentalmente, a motivação original foi que eu trabalhei durante 30 anos em posições de gestão, cada vez mais responsabilidade em diferentes países. Eu tinha 30 anos de experiência no quão disfuncional o sistema era para fazer a gestão organizacional das pessoas, mesmo com as melhores das intenções. E é claro que mesmo que eu tivesse as melhores intenções, eu não estava fazendo um bom trabalho, porque eu não sabia como fazer aquilo. Eu nunca tinha aprendido como fazer aquilo. E foi daí que surgiram as estruturas libertadoras. Elas são ferramentas metodológicas que permitem facilitar a gestão das pessoas, a trabalhar com as pessoas, a fazer com que as pessoas façam um trabalho colaborativo para a resolução de problemas. Eu sei que o Keith não gosta muito da palavra ferramenta, mas eu acho que é uma caixa de ferramentas fantástica, pessoalmente. Então, foi aí que começou tudo. Keith, você começou antes de mim.
Bom, se a gente tinha um problema, era num grau que nós tínhamos diferentes teorias e ideias sobre que tipo de organização a gente gostaria, mas não tinha uma coisa prática, não tinha uma coisa que fosse simples, fácil de reproduzir para todos, né? Não tinha um material disponível para todo mundo. E muito disso teve a ver com medidas contra os problemas gerados pelas regras que estavam naquelas organizações, né? Um material prático que tentasse consertar aquelas regras, que não excluísse as pessoas, que não abafasse a criatividade delas, que pudesse controlar as coisas dentro da organização. E eu tentei muitas dessas estruturas, eu tentei diferentes coisas como change management, leadership, muitas coisas que poderiam ajudar a mudar as regras. O problema é que as regras continuavam a gerar sempre os mesmos padrões, os mesmos problemas. Então, o problema é que a gente precisava de novas regras. E uma organização assim, no nível fundamental, básico, a gente começou a pensar diferente, né? Essas ideias malucas, se a gente começasse a pensar sobre os blocos fundamentais, os princípios de diferentes regras, e a ciência acabava não se traduzindo para a organização humana. Tinha algumas pessoas tentando fazer isso 20, 25 anos atrás, e a gente tentou traduzir. Eu acho que acabei. Muito obrigada pela sua ótima pergunta. Obrigada. Yes, I'm just going to say a little bit again what Eu vou repetir o que eu disse no começo. Eu vou chamar sala por sala. E nós vamos ter 6 minutos para a resposta de cada uma das perguntas, tá? Nós temos mais 7 perguntas. Então, agora nós temos a sala 3. Laura V, Margaret, Marcos, Nicole, Valerie, Steve. Quem é que vai fazer a pergunta? Levantem a mão ou abram o microfone. É a Nicole que está aparecendo aqui. Vai ser eu, Carolina. Bom dia, boa tarde a todos. É muito legal estar aqui e me juntar a essa conversa. Nós tínhamos várias perguntas e a gente acabou resumindo em 2. A primeira é a seguinte: como que a gente consegue misturar as estruturas libertadoras com outras abordagens ou metodologias, como o exemplo que foi usado, que foi o Jigsaw Classroom? Como que a gente pode combinar as estruturas libertadoras com outras abordagens e maneiras de fazer isso? Por que simplesmente não combinar, né? Combina, é fácil. Eu gosto de usar a palavra ferramentas. Você escolhe a ferramenta que te ajuda naquele momento, que vai te ajudar a chegar àquele objetivo que você está buscando. É uma resposta meio boba, mas é a única que eu consigo pensar. É só experimentar. Acho que o que a gente descobriu quando a gente começou a trabalhar em organizações de negócios e ONGs, é que não tinha tanta coisa nas salas de aula. Outras pessoas que eram alunos ou professores, eles entenderam aquilo, sabe, de um jeito meio intrínseco. Então, eu aprendi muito
dos educadores, alguns dos quais estão nessa ligação de Zoom, sobre como adaptar isso a uma sala de aula e como fazer isso se encaixar no trabalho transformador que está acontecendo nas salas de aula. E tem muito disso acontecendo agora, tem muita gente trabalhando isso todos os dias. E trata-se de prática, experimentação, eu não tenho muitas sugestões, sabe? Só arregace as mangas. E eu aprendi muito desde que a gente publicou sobre educação, sobre salas de aula, sobre aprendizagem, das pessoas que são especialistas nesse assunto. Uhum, uhum. Alguém do grupo gostaria de falar? Marcos, isso foi uma pergunta sua, isso responde o que você queria perguntar? I Eu have tenho this essa wonderful tabela aqui table that fantástica was que foi created by criada a por um friend of amigo mine meu, who took all que the tem todas as precious estruturas thing and put it in libertadoras e plastic. colocou aqui And nesse laminado the answer to your plástico. Isso question aqui é uma is in lista de there. coisas que If podem you, ser you know, if you feitas com list the qualquer things uma that das can be estruturas. done Qualquer uma dessas with any one of the estruturas structure, each one foi of them is designed desenhada for para a um propósito particular específico. purpose. E o que quer que seja que você Whatever it esteja is that you're fazendo, doing, qualquer que whatever seja o other methods método, you are quando você using, when the need precisar comes from one usar of those essa objectives, estrutura you libertadora para chegar ao expertly seu know exactly that bit. objetivo, If it is a, you know, a trees or a seja o fishbowl or fishbowl 15% in wood or 15%, an inspex that que fits você estiver what tentando you are trying to accomplish. And conseguir, that's really, você it's a pode little, usar. you know, the Nós comparison somos with tools is worn out, ferramentas. but this is it. You know, Se you você have a screw in tiver, your hand, you né, need a um screwdriver. You know, you need to prego, make a você vai hole, you need a precisar de um drill. martelo. Se And você it's a little bit precisar that kind of fazer a um thing. furo, And the você vai art usar is uma very art is very furadeira. Tudo é specific. muito objetivo, And muito específico. but Mas, além in disso, a minha addition to that, recomendação é a my mesma do que recommendation is você like tem que this. brincar You com as have to play estruturas with the para se structures to tornar become comfortable eh, with them so that you're familiarizado com familiar, you elas, relax about it, you confortável, know what they do, and relaxado. then it E comes aí elas vão naturally. vir There até is not a você de uma real forma natural. it comes Não naturally é to look natural for ficar something. buscando alguma Uhum. coisa. And of course, E é very claro, often às vezes it pode will acontecer happen que that não this may seja a not be the escolha proper choice. perfeita e And às so vezes the não sai art do jeito que a gente didn't quite come gostaria. out the way we wanted. Uhum. E aí a We gente should tenta try outra something coisa. else. E And aí so I você wouldn't quit. improvisa e tudo And bem. that's fine. Nicole, eu acho que você também está perguntando sobre outras abordagens fantásticas, outras abordagens maravilhosas. O que a gente descobriu é que as estruturas libertadoras funcionam muito bem com outras abordagens, porque elas são tão micro e tão simples que não há nenhuma razão para elas não funcionarem. E desde que a gente publicou, a gente acabou entrando junto com Uhum. outras metodologias como Agile e outras Uhum. que têm bons atributos e não há fricção entre as metodologias. Awesome. Fantástico, muito Awesome. obrigada. Thank you. Eu acho que quando a Carolina voltar, você só tem uma pergunta. E eu acho que eles estão That's the hook. mandando Okay, você sair. Quanto tempo eu tenho, time. Carolina? Eu teria uma outra pergunta. Não, a gente precisa passar para a próxima. Okay. Thank Shoot. you. Yeah, keep going. Yeah, so I'm Agora gonna call eu the- vou the chamar a sala um. 1 em So, português. one in Arlete, Portuguese. So, Elis, Arlete, Nomura, Elis, Nomura, Patrícia e Paula. Quem vai fazer a pergunta? ask the question and Vocês podem then fazer a come here pergunta em can ask in português. Portuguese. Oi, Carolina, eu vou fazer a pergunta. Então, vamos lá. Na verdade, essa pergunta surgiu de uma inquietude minha. Eu trabalho muito com grupos, mas também trabalho muito individualmente. E a pergunta é como aplicar, se é que é possível, e eu imagino que sim, que seja muito possível, as estruturas libertadoras em interações ou processos one-on-one, individuais. Então, eu estou falando de sessões de coaching,
de conversas de feedback ou de reflexões e outro tipo de dinâmica individual dentro de workshops coletivos. Henry, Go do you want me ahead, to Keith. start or what do you want to? Yeah, start Eu because ouvi I mais was da going metade da to pergunta more than half no of the idioma sentence in original, the então original começa language, você. E so you can- você não é fluente em português, né? Não. Eu só estava No, I was just tentando trying to adivinhar, mas... I got some of it, but go ahead. Bom, Okay. Um, well, eu acho que para mim não era tão óbvio o grau, usabilidade das estruturas libertadoras individualmente, né? Quando o Generative Relationship começou, eu não tinha um uso disso. Eu também nunca usei. Eu só estou tentando me familiarizar com as estruturas libertadoras. Bom, você sugere coisas gerais que você não espera ou que são surpresas. 4 coisas que são importantes, e isso funciona para o grupo e para o indivíduo. Então, pode funcionar separadamente dentro da diversidade de uma pessoa ou do grupo, dependendo do grau e do nível de relacionamento que você tem com os outros. E aí você pode ter uma ideia mais clara sobre por que vocês estão juntos. É S-T-A-R, STAR. Star Generative Relationship. Então, a gente começou a brincar um pouco com isso. Será que um indivíduo pode usar isso? E será que o indivíduo pode fazer o coaching de um parceiro ou de um par no contexto de um grupo? Esse um a um, né, através dos participantes de um grupo. E eu não sei se isso responde diretamente à sua pergunta, mas eu fico bem surpreso sobre como as pessoas nessa comunidade são coaches e começaram a traduzir essas estruturas libertadoras para o mundo do coaching, até o EcoCycle, que é uma carteira das suas atividades, né, o portfólio das suas atividades e dos seus relacionamentos. Com o STAR, você pode direcionar isso ao nível de grupo ou ao nível de empresa através de um indivíduo. Eles podem fazer as suas próprias listas e fazerem as suas próprias avaliações dentro de um ecossistema. E isso não ficou óbvio para mim quando eu comecei, mas é uma coisa que veio para mim depois. So I'm Thank you. gonna- That's Eu interesting. acho que eu vou going to repetir try uma to coisa que eu repeat something that I disse said relacionado à in connection with the pergunta previous anterior, session, que é: which is brinque play com essa around with the estrutura e structure tente usar and todas as try to use estruturas all of them e descubra quais and que find não out which funcionam. ones E don't você work. pode ficar bem And you wouldn't surpresa. be surprised. A outra The other thing, coisa of course, is é that que não há nada there is que te nothing that forces force a you to usar use a the estrutura entire structure completa no seu in your coaching. Você coaching. pode usar You só can just use a piece of pedaços the dessa structure. estrutura, Such as talvez a uma question or pergunta ou some um dos one passos of ou the steps or 2. two of the steps and so forth. So it's É, na really a matter of verdade, uma questão de você you desenvolver a developing the sua fluência fluency e more than and descobrir discovering por by você yourself mesma como que você what it pode is that you usar e o can que do. você pode fazer. And there is E you você can do pode this experimentar. experimenting pretty Pode without fazer risk, esse basically. experimento sem You know, risco, just playing around by basicamente, yourself whenever the opportunity arises and brincando so forth. até que a And not really much can go wrong. oportunidade You know, even if it apareça. does, it doesn't matter. You move on to E se não something else. funcionar na hora, tudo bem, But você passa para outra coisa. the other thing A that I outra would coisa que eu say diria about sobre o coaching is that coaching é I que, personally pessoalmente, find eu it difficult to acho believe that you can just difícil coach imaginar que você individual vai dar people coaching and só para um indivíduo, not find a way to sem enter encontrar their uma group maneira or de entrar no the group within grupo which they de function or pessoas work or dentro do qual whatever, essa pessoa and that you can coach funciona. people Né? É separately as difícil dar opposed to coaching separadamente being sem aware estar of muito what is certo do happening que to está them or acontecendo with com them or what eles, they are o que doing eles within estão the group fazendo that they dentro are do grupo stepping com quem after, you passam o know, seu whether they are tempo. É and difícil you can't separar separate the um individuals. indivíduo So do a question todo. becomes
E aí as estruturas se tornam ainda mais importantes. Eu preciso de 30 segundos, Carolina. Go ahead. A gente fazia sessões de coaching depois do workshop. No Brasil foi o primeiro lugar que a gente fez isso. E as pessoas vinham e eles traduziam esse trabalho como uma coisa pessoal. Eles tinham uma lista de coisas que gostaria de falar, o meu relacionamento com o meu cônjuge, com o filho, com a escola. E lá, no último da lista, estava o negócio e o trabalho. E eles achavam com certeza que eu era terapeuta. E eu falava, não. E do Henry, eu acho que eles não pensaram isso, mas eu só queria contar essa historinha. Excelente pergunta. Muito obrigada. Good luck. Have Divirta-se. fun. And Tantas histórias legais, mas a gente quer ouvir de todas as salas, né? Então, agora nós vamos para a sala 2. Carolina, Luísa, Mônica. Mônica e Rafael. Luiz vai fazer. Luiz, só just take a yeah, and take a minute to Só um to minutinho get para the vocês ligarem a tradução. Não, eu vou passar a pergunta em inglês, e aí a gente evita de dificuldade. Então, eu vou ouvir a tradução para o português, é isso? Bom, é um privilégio estar nessa sessão ao vivo com vocês. E eu agradeço ao Henry pela generosidade de estar conosco e nos dar o presente de estar com você no dia de hoje, no seu aniversário. A minha pergunta é, em qual momento vocês entenderam que essas estruturas eram libertadoras? E como é que foi essa história das estruturas libertadoras? Eu quero responder primeiro nessa. Então, eu acho que a gente estava lá trabalhando, Luiz, e a gente não estava notando, a gente estava tentando coisas diferentes, experimentando. E alguém precisava falar isso para a gente, e foram duas ocasiões. Elas não eram chamadas estruturas libertadoras, e alguém falou para mim, eu nunca senti tanto respeito dentro de uma reunião. Eu senti que a minha voz foi incluída. E a segunda foi uma historinha engraçada. Era um facilitador, celebridade de Paris, que fazia facilitação de políticos, e ele tinha um escritório bem vibrante, e ele estava observando funcionários de um hotel que estavam saindo da nossa sessão libertadora. As gravatas estavam meio soltas, né? Eles não estavam todos arrumadinhos. E aí ele imediatamente marcou um voo e veio falar com o Henry. O que vocês chamam isso? Ele perguntou. Como é que ele queria uma licença exclusiva para fazer a representação das estruturas libertadoras na França. Então, essas foram algumas dicas de que isso era uma coisa libertadora, de que uma coisa importante estava sendo liberada. Essa primeira grande sessão, esse grande workshop que a gente fez no Brasil, que foi o primeiro, foi um workshop de 3 dias. E nós tínhamos 6 camadas de gestão na sala, desde o primeiro nível até o vice-presidente regional. E o que foi surpresa para nós e que ficou muito visível foi quão rapidamente as pessoas que estavam na base da pirâmide começaram a participar. Durante a primeira ou segunda hora, eles não falaram quase nada. Tudo estava sendo dominado pela gestão sênior da organização.
Isso foi na parte da manhã, mas na parte da tarde eles estavam presentes, ativos, participantes, e estavam participando em pé de igualdade com todo mundo. E isso foi um choque, e foi transformador e surpreendente, e a gente não costuma ver isso, especialmente por conta da diferença visível de um momento para o outro. Então, eu não sei se eu usaria necessariamente a palavra libertador, mas a ideia era dessa libertação. A experiência foi libertadora, né? Uma outra história, no final desse workshop, a maior parte do pessoal da linha de frente estava sentado em círculos com os chefes no Brasil. Tinha vários níveis, né, de chefia ali. E os chefes perguntaram, o que que vocês vão precisar de nós? E as pessoas começaram a se sentir realmente desconfortáveis, porque o pessoal da linha de frente começou assim a entreolhar e falar, a gente não precisa de nada de vocês para continuar fazendo o trabalho. E para mim, esse foi o momento de ouro, foi esse relacionamento de poder, né, entre a chefia e o pessoal da linha de frente. Essas mensagens que não são verbalizadas, né? Foi muito relevante aquilo. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Se eu aparecer, vocês podem terminar, né, a linha de raciocínio, por favor. Quando vocês fazem esse sinalzinho aqui, a gente já sabe que tem que cortar. Bom, vamos lá para a sala 3. Eliana, Luana, Márcia, Patrícia e Rita. Eu que vou falar. Okay. Vocês querem que eu fale em português ou em inglês? O que é melhor? Vocês estão me ouvindo? Yes. Sim, eu acho que escolhe a língua que você se sente mais confortável em falar. Ok, thank you so much. Bom, primeiramente, é um prazer conhecer você. Parabéns, Harry. É muito legal estar com vocês aqui. O meu grupo tinha muitas perguntas e nós estávamos curiosos em ouvir sobre a experiência de vocês. A primeira pergunta é: qual foi o público-alvo ou contexto mais diferente no qual vocês aplicaram as estruturas libertadoras? E seria possível aplicar num grupo de crianças ou num grupo familiar, por exemplo, uma família? Sim. Yes. Sim. Essa é uma boa resposta para você, sim, ou você precisa de mais detalhe? Eu quero ouvir a experiência de vocês. Então, qual seria, né, o público-alvo mais diferente ao qual vocês aplicaram as estruturas libertadoras? Foram tantos. Eu acho que, para mim, 4-H, que é uma organização de desenvolvimento juvenil, acho que é uma organização global. Eu tenho certeza que está na América do Norte, mas não sei no resto do mundo. Eu tinha um design group de jovens de 12 a 13 anos e tinha um professor. A gente trabalhou sobre iniciativas de saúde para as escolas e os alunos queriam as estruturas libertadoras para organizar as iniciativas de saúde da escola, né? Como conseguir uma melhor alimentação. E, tipicamente, isso pode ser difícil quando você tem um design group, membros que não conhecem a estrutura libertadora para fazerem a coliderança, né? E liderarem também. Bom, com o pessoal de 12 e 13 anos não houve qualquer hesitação. Eles simplesmente entenderam, né? Eu estava ali na frente da sala e eu também tive uma experiência bem interessante com uma jovem, bem jovem, que falou para mim, você pode ficar em pé ali porque
eu estou no comando. And so that E was essa a foi uma time ocasião in em que eu which, fiquei I was muito overjoyed to feliz see de how ver quão quickly the rápido o work was trabalho taken up, podia ser understood, and entendido, applied to something assimilado e to aplicado pelos to jovens. young people. Yeah, Eu I've had também tive some experiência com experience with jovens young e tive a people mesma too, and I reação. have E the eu same gostaria de reaction. I acrescentar would uma add one coisa. thing, and that is that Falando da minha speaking for myself, and I experiência, would e eu tend acho to que think talvez that this seja may uma be a experiência general que se thing. traduza I para think we are o personally geral, the biggest é que eu acho obstacle que o maior to using liberating obstáculo structure. We personally, each one no of uso us, da in the estrutura sense that, libertadora somos nós mesmos. E por and isso, therefore what goes with that as an a idea is ideia that it é is que most isso é mais difficult difícil in those naquelas places and ocasiões e with com as those people where pessoas we aonde a have gente tem the pessoas mais strongest or velhas, the que já têm oldest or the hábitos mais habits. arraigados, So onde as where pessoas we estão are the sempre most acostumadas used a to do fazerem always sempre a the mesma same thing, coisa, né? É nesses locais that's que é where it's mais difficult diferente, to é do mais something different. difícil. E And também also with com as those pessoas people que that são are mais in some caras way para você, porque the o dearest to medo de you, cometer um erro é because the grande, fear of doing muito something mais do que com wrong um is greatest estranho. there than Então, with por strangers. exemplo, usar a estrutura libertadora no So, for contexto instance, de uma using família, liberating no structures contexto in a familiar, family pode ser context assustador e pouco is kind of natural, spooky mas isso não significa que and não seja unnatural, necessário ou but that que não doesn't mean it's seja not uma needed coisa or useful. útil. Okay, Obrigada. thank you guys. Thank you Yeah. so much. Thanks. Thank you, Obrigada, Patrícia. Patrícia. That was a hard one. Essa There's been foi a uma lot of pergunta difícil. interesting variety groups we've been invited to work with. How long are those? How much time do we have? This Você tem um you have tempinho a special mais, porque minutes parece because ser it tão feels so rápido. short. Eu Yeah, I have tenho a very um special minute minuto in bem this longo clock, aqui so nesse relógio, This is- viu? Tá bom. E a gente And we ainda have tem 3 3 rooms, salas. to go, and Agora we vem a have, sala room 4. 4. So Astrid, Cara, Astrid, Doha, Doha, Letícia, Márcio Márcio e and Sabina. Quem who's vai gonna fazer a ask the pergunta? question? Sabina. I am. Oi, Hi, Keith and Thank you Harry, so much muito for obrigado being por here and estarem happy aqui. birthday, Harry. Parabéns, Harry, pelo seu Pleasure. aniversário. Eu estou I'm still pensando thinking about sobre a your sua answer to resposta Patricia, para and I think Patrícia. that Eu acho que what I'm o going que to eu vou ask is somewhat perguntar é bem related. Our relacionado com group was isso. Nosso really grupo taken by the fica concepts pensando of nesse healing and conceito using de liberating healing e structures usar as as healing tools or estruturas to structure libertadoras conversations para that promote healing. trazer, né, The other concept that we were really taken by is failing essa forward, and I think, Henry, recuperação, you kind né, of essa touched on both cura. of those E o in que the eu quero last answer. perguntar And para I'd like to vocês é ask se both of vocês you, podem compartilhar uma if you could história, um share one insight ou um story or momento, insight or an uau, aha em moment que vocês about failing pensaram, forward for talvez people as who might coisas be ficassem confused about what that confusas ou que looks like. vocês fossem falhar. Well, it looks like you're going forward and then you fail. I mean, if you Às go vezes forward, você you're going to vai fail. indo em frente e de It repente happens all falha. the Isso time. acontece, But fracasso in order to fail, you have acontece, to go mas para forward. poder If fracassar you você just stand in precisa the seguir same em place, frente. nothing is going to Se você happen. fica So, sempre no mesmo lugar, nada part of acontece. using liberating Então, structure parte do uso da involves failing. I mean, estrutura this is normal libertadora because what envolve you're o doing fracasso, e essentially isso é normal, when you're porque using geralmente o liberating que você structure, está you're making fazendo quando você assumptions. usa You're uma choosing, estrutura okay, libertadora é que first, você my first step faz, moving forward is você cria this, uma and therefore I'm premissa, going to você use that, está and escolhendo que then você it's vai that, seguir then esse after that I'm caminho ou going to use aquele this, and I'm caminho, going e to use depois this. disso você vai Well, usar isso ou aquilo, sometimes you're right, e às sometimes vezes you're você wrong. está So certo e às this vezes is não part está. of Então, é failing a is parte learning. I difícil, mean, esse when you mess fracassar up, you learn é um something. Oh, aprendizado. this Quando didn't você work. fracassa, você aprende. Isso não Time to think funciona. again A and gente to precisa reconsider. repensar, And the precisa preparation and the reconsiderar. conversation you E have a before preparação e a deciding what you're going to do conversa que are você usually tem very antes de helpful because decidir they o que você prepare vai you fazer te for ajudam a improvising because you preparar consider a various options input and you improvisação, have to porque você pick something. considera So you pick diferentes something and opções, e aí sometimes você escolhe uma coisa it doesn't ou work. escolhe outra, e às vezes o que você escolhe não But that's funciona. part of the E fun. essa é parte da diversão, né? Well, I É, think um just an exemplo. example
mais sutil, talvez, seria impromptu networking. Você começa com uma ideia sobre o que está acontecendo, o que é importante, você ouve a ideia de outra pessoa, num grupo de 4, ou talvez a visão de uma outra pessoa ainda, e a sua opinião começa a mudar. E você pode se aprofundar rapidamente, podem ser pequenas coisas que você vê, coisas que estão acontecendo ou não estão acontecendo. Tudo isso são momentos de aprendizado. Às vezes você realiza que você não tinha, né, o cenário completo. E conforme as coisas vão progredindo e há a iteração, o ciclo acontece, continua se repetindo e você vai moldando uma coisa nova, né? Isso acontece por conta desse padrão. E isso, se você não previu isso antecipadamente, o que você está moldando, né? Às vezes, não se parece muito com o que você pensou. E você pode achar que você está fracassando. A imprevisibilidade, né? Às vezes, você começa, então, a se mover para uma outra opção. E se você prestar atenção, você percebe que não é onde você começou. São pequenas correções, correções diminutas, que você poderia chamar de fracassos. Eu ia dizer que a imprevisibilidade é parte do que você está fazendo. Você está trabalhando com algo que é imprevisível. Você está trabalhando com um grupo de pessoas. E permitir a participação total das pessoas, que vão dizer o que vão dizer, é o oposto da visão tradicional, que é a gente vai dizer para eles o que fazer, vai controlar e vai se assegurar que eles estão fazendo o que a gente quer. Na estrutura libertadora, não, você vai ouvir todo mundo e você vai incluir o maior número de pessoas possível e necessárias. E é claro que isso abre as portas para muitas surpresas. Isso é parte da diversão, parte do medo, e é por isso que você sempre fica um pouquinho amedrontado quando usa uma estrutura libertadora, porque numa certa medida você nunca sabe o que vai acontecer, e isso é parte da satisfação. Né? Depois de um tempo, você vai aprender a se divertir com isso. E eu acho que essa parte da cura, eu não sei exatamente qual é o relacionamento que você viu com relação à cura, mas eu acho que a experiência de entrar num novo território e mudar alguma coisa é fundamentalmente uma ação afirmativa que você pode usar, né, para essa cura, mesmo que você não esteja trabalhando explicitamente com a cura. Grief walking e outras coisas que estão no repertório de uma forma mais formal podem expressar esse elemento da cura. Essa foi uma resposta um pouco curta, porque, né, essa questão da cura é uma coisa muito interessante. Eu já sei que eu já estou aqui nos minutos especiais. Eu gostaria muito de ouvir sobre essa parte da cura, mas eu acho que a gente ainda tem 2 perguntas. E também eu quero pedir ao Harry e Keith um pouquinho mais de tempo do que a gente tinha acordado, porque eu acho que a gente vai precisar de uns 3 minutinhos a mais do seu tempo, tudo bem? Bom, então vocês vão ter que me mandar um bolinho maior, né? Tá bom. Obrigada, Sabina. Room 5. Júlia, Rafa, Iris. Nós tínhamos também 2 perguntas para fazer. E, primeiramente, né, obrigada, Keith também, Henry, feliz aniversário. Um abraço aqui do Rio de Janeiro. Thank you. E a gente tinha 2 perguntas também, eu vou tentar compilar em uma só, para ver se a gente consegue otimizar o tempo e ter as 2 perguntas. A gente queria ter um exemplo de algum momento que vocês passaram que sentiram mais resistência
dos participantes a entenderem e a compartilharem dentro dessa estrutura, das estruturas libertadoras. E considerando isso, na visão de vocês, quais são as estruturas que vocês consideram assim que as pessoas conseguem se conectar mais rapidamente, que vocês percebem assim, que as pessoas acabam utilizando mais, porque existe não sei se a palavra certa é aceitação, mas existe um contexto onde elas conseguem se envolver mais facilmente com essa estrutura ou com essas estruturas. Obrigada. Eu acho difícil lidar com a sua pergunta, porque eu não acho que essa questão está relacionada com a estrutura, eu acho que se relaciona mais com as pessoas, né? Então, quem são essas pessoas e quais são essas circunstâncias que vão levar a uma resistência e reação contra a estrutura ou vão gerar um medo em vez da estrutura em particular, sabe? Eu não acho que é a estrutura que assusta as pessoas, né? Não tem uma estrutura que seja mais amigável em comparação com outra. É claro que um grupo pode achar uma mais simples, mais fácil, e outras não. Algumas são mais fáceis. Agora, se você vai chegar num ponto que dói, num ponto de dor, você vai acabar puxando um esqueleto para fora do armário naquela organização, isso vai gerar, né, um medo. O impromptu networking pode ser um problema. O problema são as pessoas, não são as estruturas. O desafio são as pessoas, nunca são as estruturas, no meu ponto de vista, né? O meu ponto de vista, claro, bem enviesado, mas é o meu ponto de vista. Eu estava aqui pensando numa experiência recente com uma multinacional de grande sucesso. E, Fischer, eu estou falando daquela que a gente está trabalhando agora, se ele estiver ouvindo. Eles escolhem as estruturas libertadoras com as quais estão confortáveis. A Atriz, o Dialogue, Appreciative Interview, Team, que mais? Fischer poderia me lembrar aqui no chat algumas coisas que são familiares para eles, né? Para resolver coisas complexas, né? Nós agora estamos trabalhando no futuro do trabalho, como criar essa flexibilidade com resultados de negócios acima do que existe hoje. Agora, a resistência vem de não ter um resultado pré-determinado. E um dos rapazes que está no desenvolvimento organizacional, ele diz que todo mundo, né, está segurando ali na ponta das unhas, porque eles não sabem quais que vão ser as respostas. Então, a resistência, na verdade, será que isso é um desafio que todo mundo tem que contribuir? Será que todas as vozes precisam ser ouvidas para adaptar de forma criativa e produtiva, né, considerando tudo o que aconteceu nos últimos anos, que pediu mais flexibilidade, mais adaptabilidade no trabalho? Será que todo mundo tem que fazer isso? Será que vale a pena? E nós tivemos uma conversa, e às vezes você só precisa repetir, né? Por que que você está fazendo aquilo? Por que que a gente está incluindo todas essas vozes? E aí, a resistência é o piloto automático, e mesmo que você já esteja usando estruturas libertadoras com clientes já faz um tempo, eles acabam voltando para essa coisa, né, mais antiga do resultado predeterminado, e você acaba tendo que virar. Por que que a gente está fazendo isso, né? A gente já descobriu, a gente sabe qual vai ser o resultado antecipadamente? Não. Então, eu acho que isso nunca some. Eu acho que é muito fácil para as pessoas voltarem ao antigo normal e querer o controle. Mas esse não é o tipo de desafio, né?
a gente se beneficia quando a gente não tem um controle só pelo controle. E isso nunca acaba, sempre há resistência, porque nós temos séculos de história que nos levam até esse momento. Good. Thank you. I don't know if that's an Ah, answer. Obrigada. Bad here because I meant the, you know, the person who is. Thank you, Julia. And we have Sala 6, Gabriel, Giovana, Marcela, Mariana e Thaisa. Giovana, it's already there. Oi. Vou fazer as perguntas. Primeiro, agradecer a disponibilidade de vocês, dizer que é uma honra. Estamos muito felizes de tê-las conosco. Dar os parabéns. Desejar muitas felicidades também, né? A gente queria saber como a gente tem a certeza, né? Como que a gente sabe, quando a gente faz uma pergunta, se ela de fato é uma pergunta excelente. Como que vocês constroem uma ótima pergunta? Você não sabe, você descobre depois. É isso. Não é possível ter certeza, mas tudo bem, porque você vai descobrir alguma coisa mesmo que você faça a pergunta errada. Vai ter algum resultado. E eu não sei se existe pergunta errada, uma coisa que a gente possa dizer que é uma pergunta errada, mas se o resultado não for o que você estava esperando, o que seja, você vai acabar aprendendo alguma coisa, né? Seja a maneira como você colocou a pergunta, como você organizou o grupo, como você fraseou a pergunta. A gente sempre pode extrair um aprendizado disso. E aí, qual é a próxima estrutura que a gente pode usar? Qual é o próximo passo que a gente pode dar? Isso nunca é um problema. Só é um problema se você tiver aquela atitude que você tem que ter a pergunta certa e a resposta certa, né? Esse não é o melhor meio de começar as coisas. Eu quero dar um exemplo. Nós tínhamos começado a trabalhar em hospitais, demonstrando esse tipo de trabalho para parar, né, a disseminação das superbactérias em hospitais. E ir além dos hospitais. Então, a gente estava falando sobre a pergunta, o convite para TRIZ e o primeiro convite para Discovery and Action Dialogue. E provavelmente a gente pensou em 12 maneiras diferentes de perguntar. Como você sabe que você colocou um paciente em risco de adquirir uma superbactéria, né, quando estava sob seus cuidados? É uma coisa bem explícita, bem objetiva, e era sobre o desafio que a gente estava enfrentando, mas da primeira vez a gente não conseguiu fazer daquela maneira mais certa, né? Ficou meio vago. A gente não conseguiu acessar o conhecimento dos indivíduos sobre o problema. Então, o que eu recomendo geralmente é que, a primeira pergunta não vai ser a pergunta final. Então, tente sempre com um indivíduo essas perguntas iniciais. O que pode ser feito a nível individual, quase aquele convite que você faz com a estrutura libertadora, né? O conflito primeiro pode ser experimentado com um indivíduo, você pode ter uma boa conversa com uma pessoa. Então, eu acho que o que eu estou dizendo é que se você conseguir
ultrapassar essa questão de pensar nas perguntas, teste sempre da maneira mais extrema, com vários grupos de pessoas, ou a superbactéria, por exemplo, a gente foi para UTI, foi para emergência, foi para a frente do hospital, onde as pessoas entravam, falamos com os voluntários, falamos com a gestão, falamos com todo mundo. A gente tentou, né, foi uma tentativa e erro até a gente conseguir chegar ao que a gente queria com a maior variedade possível de pessoas. Se você começar com a ideia de que você pode fazer uma pergunta errada, não vai dar certo. Então, pense sempre que se você pensar, se eu fizer isso sozinho, talvez você não consiga chegar à pergunta correta. Então, pense com quem você pode trabalhar, quem pode se juntar a você em pensar qual vai ser essa pergunta correta. E aí veja o que acontece. E, com certeza, divirta-se com a jornada de descoberta. Enjoy the journey to discovery. Thank you, Giovanna. Perfeito, muito obrigada, viu? Obrigada. Thank you. Pleasure. Harry e Keith, muito obrigada. Foi sensacional. Eu queria que a gente tivesse 10 minutos para cada pergunta, talvez da próxima vez. A gente não precisa de muito tempo para pergunta, para as respostas mais, porque Keith e eu, a gente pode falar até o fim do mundo. É bom que vocês mantenham a gente na linha. Next time maybe in person. E hoje é aniversário do Henry, então tem que liberar ele para comemorar. Vamos convidar, Carol, o pessoal para dar tchau em alto e bom som em várias línguas? Português, espanhol, francês, alemão. Feliz aniversário, Henry, querido! Feliz aniversário! Coração! Aniversário! Parabéns, obrigado, Kate! Parabéns! Adoro essa bagunça. Feliz aniversário! Vai traduzindo aí, Isabel, vai traduzindo. Feliz aniversário! Happy birthday! Feliz cumpleaños! All right. Henry, alguma palavra final? Feliz aniversário. Merci, Frédéric. Any final words, Henry? Não, me convidem todas as vezes, porque eu sempre me divirto. Muito obrigado, Henry. Muito obrigado, Henry. Esse é um grupo maravilhoso de pessoas que vocês conseguiram juntar. E eu amo. Eu realmente admiro o entusiasmo, as personalidades. Mesmo quando eu estou ouvindo o idioma errado, sempre parece bom. Então, espero que eu ainda esteja aqui no meu próximo aniversário e eu desejo uma excelente reunião para vocês. Obrigada, Henry. Divirta-se muito no seu dia. Enjoy your day. Bye. Obrigado, Keith. Tchau, Keith. Obrigado. Thank you. Obrigado, Keith. Eu vou ficar por aqui um pouquinho, que eu quero ouvir o Shift and Shares.